E aí, pessoal, tranquilo? Fizeram lá, deram uma lida, porque nós vamos fazer nossa revisão bem básica para lembrar os conceitos, aí vocês vão para as nossas atividades. Lembrando sempre, física é primeiro ler, ter em mente a situação, o conceito, como ocorre, depois você vai fazer conta. E também prestar atenção nas unidades, que não adianta fazer conta com unidades diferentes, o resultado sempre vai dar errado. Tem que prestar atenção, leitura, anotar os dados, olhar as unidades, organizar seu pensamento todo em cima disso aí que você faz a conta, tá? Beleza? Vamos lá. Então, começando aí a revisão da aula 11.2. Potencial elétrico, parte 1. Bom, superfícies equipotenciais, nós vimos o seguinte, em cima da superfície, todos os pontos, a mesma distância tem o quê? O mesmo potencial. Isso aí em uma superfície, né? Se eu tenho mais de uma superfície, S1, S2, S3, as superfícies têm valores diferentes, porém, em cima de cada uma vai ser igual. Passei para 2 é outro valor, mas em cima da 2 todos são iguais. Passei para 3 é o mesmo valor e em cima da 3. Lembrando que S1 tem um valor diferente por estar em uma distância diferente, certo? E as linhas de campo que saem da carga, nesse caso positivo, né? Então elas estão saindo da carga, é valor positivo, sai as linhas de força. Então essas linhas aí de força do potencial, no caso as linhas de força, né? As linhas de campo que representam essa superfície tem que fazer um ângulo de 90 graus. Então aí é importante prestar atenção, certo? Bom, a diferença de potencial e trabalho realizado sobre uma carga, como foi falado, é o deslocamento de uma carga de um ponto ou daquela próxima superfície B, né, até a C. Então aí armazena energia para que ela se mova, parecido com a energia potencial gravitacional, que a força-peso realiza o trabalho. O campo aí entre essas chapas é uniforme, lembrando que essa distância entre as placas tem que ser muito pequena e em relação ao tamanho das placas, né, as placas têm que ser muito maiores. No interior delas, o campo é uniforme e vai realizar trabalho. Bom, diferença de potencial entre dois pontos, A e C, é igual ao trabalho de A a C dividido pelo valor da carga que está se movendo. Bom, potencial elétrico em um campo elétrico uniforme, né? Da mesma forma aqui você visualiza como se estivesse vendo duas chapas aí. Aí você pensa, aumentar muito o tamanho dessas chapas e diminuir a distância, né? Então eu vou ter um campo uniforme, que a diferença de potencial entre A e B pode ser calculada desta forma. O que eu vou fazer? Olhar a distância entre elas, o valor do campo e o trabalho vai ser realizado. Soltei essa carga, ela está livre para se mover. Ela armazena energia e acelera, ela se move, né, com energia cinética. Então, a energia potencial que está dentro dela se manifesta na forma de movimento. E o potencial pode ser o campo vezes a distância que nós vimos, né, que tem esta forma de fazer. Através também de, no caso, né, newtons por coulomb ou volts, né, quando você vai calcular o campo, volts por metro também tem essa possibilidade. Tem uma constante eletrostática, que vocês já viram, né? O potencial em uma carga pontual, você pode calcular usando o que? Parecido com o campo. A única diferença é que a distância aqui, ela não é elevada ao quadrado. Então, o potencial em um ponto P, esse potencial, ele é calculado através da constante multiplicado pela carga geradora desse campo, né? Dividido pela distância até o ponto. Então, pessoal, vão lá, façam as atividades, prestem atenção em cada detalhe, campo uniforme, quando é um campo gerado por uma carga, observe a distância, quais os dados que estão sendo fornecidos para você e também anotar os dados e olhar todas as unidades, beleza? Façam isso e já já nós voltamos corrigindo.
Beleza, fizeram as atividades? De vez em quando a pessoa dá uma travadinha aqui, dá uma travadinha ali, refaz, mas isso é normal. O aprendizado nem sempre ele é muito fácil ou ele é lindo e maravilhoso, não. Tem hora que você tem que dar uma parada, focar ali, reler o conteúdo, olhar novamente o slide anterior. Ah, então é dessa forma, aí você vai fazendo. Estudar é você conseguir fazer. Não é simplesmente assistir a aula, tá bom? Então vamos começar lá. Leu a questão? Então bora lá, ó, passo a passo. O esquema apresenta, né, um corpo X carregado positivamente. Então carga positiva está representada. E 2 pontos, A e B, em sua proximidade, está representado aí também. Abandonando uma carga positiva também, no ponto A, pergunta-se: qual a direção e o sentido da força elétrica sobre a carga? Ó, nós estamos falando de força elétrica, assunto anterior. Mas se você lembrar, né? Cargas de sinais iguais, o que acontece? Então, pessoal, olhei, cargas de sinais iguais, até o ditado popular ajuda um pouco aqui, né? Os opostos se atraem, se os opostos se atraem, o que é igual se repele. Então, carga positiva vai fazer o quê? Empurrar. Mas quem vai se mover é o corpo? Não. Ele está perguntando qual a direção e qual o sentido que a carga, vamos supor a carga de prova, vai se mover. Vamos voltar lá. Então, aqui só de olhar você já sabe muito rápido que a força é de repulsão. Então, essa carga, esse corpo X, ele vai empurrar esta carga A. Opa, voltando aí, ó, só isso, direto, lembra do assunto anterior lá? Então, carga positiva repele carga positiva. B, se o valor da carga Q for 4 micro, né, 10 a menos 6, e o trabalho realizado pela força elétrica sobre ela é de 5 vezes 10 a menos 4 joules, qual a diferença de potencial elétrico entre A e B? Aí, diferença de potencial, você pode escrever simplesmente VAB, né? V maiúsculo de potencial. Então, vai ser igual ao trabalho de AB dividido pela carga. Foi dado esses valores? Foi. 5 vezes 10 a menos 4 e 4 vezes 10 a menos 6. Micro. O que eu vou fazer aqui? Dividir números, 5 por 4, certo? 1,25. E repetir a base e subtrair os expoentes. Ou você faz aquela regrinha, já sabe que eu vou subtrair, se aquele número lá, por exemplo, é menos 6, vai trocar de sinal. O sinal negativo troca o sinal sempre do valor. Então, esse menos 6 vai ficar menos 6. Ele sobe positivo. Então, vai ficar menos 4 mais 6. Nesse caso, 10 menos 4 mais 6. Lembrando que esse mais aqui é menos, tá? Por isso que fica 2 positivos, certo? Repete a base, ou se quiserem mais explicar, tá aqui, ó, menos 6. Por isso que fica positivo aí, ó. Deixa eu apagar aqui, que era só para mostrar essa forma de cálculo aí. Voltando. Bom, então, o meu resultado final vai ser o potencial. O potencial de AB é igual a 125 volts, né? A diferença de potencial aí entre os dois pontos A e o ponto B. Então aí, ó, deixa eu colocar aqui, 35, tá aí, ó. A diferença de potencial deste ponto até este ponto. Aqui eu tenho VAB. A diferença entre os dois. 35, 36. Pronto, tá aí a resposta. Só esperar um pouquinho para que vocês anotem. Nós vamos para a letra C. Veja que quando você anota os dados, fica muito fácil substituir. Se uma carga Q1, olha só, 2 vezes 10 a menos 4 coulomb, for colocada no ponto A, qual será o trabalho da força elétrica ao deslocá-la até o ponto B? Então, olha só, está falando que lá no ponto A, ele vai colocar essa carga. Tá vendo? Então, vamos voltar 37. Tá aí. Então, se uma carga desse valor
for colocado no ponto A, qual será o trabalho da força elétrica ao deslocá-la de A até B? Então, VAB é igual ao trabalho de AB dividido pela carga, certo? Só que quem eu quero achar? O trabalho. Então, bora lá. A diferença de potencial foi encontrada anteriormente aqui, ó. 36, tá vendo? 125 volts. Nós já sabemos a diferença de potencial entre A e B. Nós já sabemos, isso já é certo. Então, agora, nós vamos usar esse valor, 125. Só que agora eu quero outra carga. Não é mais aquela carga anterior, é uma carga de 2 vezes 10 a menos 4. Qual será o trabalho? Então, eu sei que multiplicação cruzada, né? 125 vezes 2, então vai ficar, no caso, 250, já falando 300, não sei por quê. 250 vezes 10 a quarta. E o resultado final, o trabalho de AB, é 2,5 vezes 10 a menos 2. Volta a vírgula aqui, ó, 2, transformar em notação científica, 2,5 vezes 10 a menos 2. Se eu quisesse continuar voltando, sem ser notação, teria que voltar mais duas casas, ficaria 0,025 joules. Então, também poderia escrever dessa forma. Todos essas escritas são iguais aqui. A diferença é o que está em notação potencial, notação de potência, outra está na notação científica, e qualquer uma dessas serve. Aí depende muito do que está na resposta do exercício, tá? Isso aí, sempre prestar atenção. Bom, vamos para a nossa segunda questão. Observe na representação abaixo dois pontos A e B, está aqui representados A e B, numa região de vácuo próximos a uma carga elétrica pontual, está aqui a carga, 4 microcoulomb. Qual é a diferença de potencial entre elas? Olha aqui o que está mostrando. Está dizendo que da carga até o A é 12 centímetros. Está dizendo que do A até o ponto B são 8 centímetros. Então, o que ele quer? Qual é a diferença de potencial entre A e B? O que você vai fazer? 9 vezes 10 a 9 vezes 4, no caso, vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6 é o... Opa, só voltando. É o valor da carga maior, certo? Então, o que eu acho? 12 vezes 10 a menos 2 é no ponto A. 12... Vou ter que voltar mais rápido aqui, deixa eu ver. 30 aqui. Aqui, ó, até o ponto A é 12. Então, primeiro eu vou calcular esse, certo? Então, tá aí, ó. Primeiro calcular esse daqui. Vou achar o resultado. 3 vezes 10 a menos 5. Lembrando aqui que isso é multiplicar 9 vezes 4, dividir por 12. Repete a base em cima e soma os expoentes. E repete a base e subtrai os expoentes quando eu estou falando de potência de 10. Resultado final, 3 vezes 10 a 5 volts. Em B, 9 vezes 10 a nona, que é a constante, 4 vezes 10 a menos 6, que ainda é a carga, o que eu estou mudando a distância. E você vai falar, professor, mas lá estava 8, tá? Aqui é 8, só que da carga até este ponto é quanto? 20 centímetros, tá? Então, tem que prestar atenção e não usar o 8. Bom, então aí, utilizando essa distância nova, eu vou ter que o potencial no B é 1,8 vezes 10 a 5 volts, certo? Ah, mas a pergunta era o quê? A diferença, né? Então, a diferença, eu vou ter o quê? 3 vezes 10 a 5 menos 1,8 vezes 10 a menos 5, porque o potencial maior em A e o menor em B. 1,2 vezes 10 a 5, aí eu acho o resultado. Então, utilizando os valores das distâncias, deixar até aí, ó, dar uma olhadinha, só voltar aqui na slide 39. Opa, não voltou? 38. No slide 38, eu tenho um potencial em A, um potencial em B, a distância de A, 12, a distância de B, 20 centímetros. E aí acho o resultado final bem tranquilo. Deixar só um pouco para vocês anotarem os dados, deixar tudo certo. Então, chegamos aí na diferença de potencial de A para B.
Como não foi dado trabalho, eu usei as distâncias. Lembrando que a carga não muda porque ela que está gerando um campo elétrico e dentro desse campo elétrico existem potenciais diferentes. Vamos para a questão de Enem. Então, uma questão mais ou menos voltada para o Enem, né? Uma partícula com carga 2 vezes 10 a menos 7 coulomb desloca-se de um ponto A até um ponto B, que estão em uma região onde existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza trabalho. Olha o valor do trabalho aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 3 joule, ou 4 milijoule, né? Sobre a partícula. A diferença de potencial entre os pontos B e A, entre os dois pontos considerados, vale em volts. Então, olha só. Sempre fala AB, né? Só que aqui ele fala que teve um deslocamento de B para A. Então, tem que estar prestando atenção nisso. Vamos lá. Potencial AB é igual ao trabalho dividido pela carga. O trabalho de B até A dividido pela carga. O trabalho foi dado, 4 vezes 10 a menos 3 joules, e o valor da carga lá em cima, 2 vezes 10 a menos 7. Dividindo, 4 por 2, 2, e passando 7 somando, né? Menos 3 mais 7 igual a 4. Então, 2 vezes 10 a 4 volts. Então, o potencial, olha só, entenda uma coisa. O meu potencial, a diferença de potencial de A até B, vale isso. Certo? A diferença de potencial de A até B, de B até A, é menos 2 vezes 10 a quarta volts. Você vai falar, professor, mas por que isso? Aí tem uma explicação. Pessoal, olha só. O que ele está dizendo ali? Que ele tinha uma diferença de potencial de A até B. O que é de A até B? Eu tenho um valor aqui e outro valor aqui. Em A é maior que B, certo? Vamos pensar. Se aqui é 4, aqui é 2. 4 menos 2, 2. Só que se você pegar de B, que aqui é 2, menos 4, o sinal vai dar negativo. Então, significa que ao invés de você diminuir, você aumenta, sai de 2 para 4. O outro, você sai de 4 para 2. Então, sempre pensar nessa situação. Quem é o maior, quem é o menor? Vamos voltar lá no exercício? Olha só, ele pergunta aqui, ó, de B para A. Se o meu potencial em A é maior, vai dar um resultado negativo. Se fosse o contrário, daria positivo. Está aqui, ó, positivo. Mas ele está perguntando o contrário. Então, o contrário vai ser de B, está aqui embaixo, até A. Então, de B até A, você tem o quê? Menos 2 vezes 10 a quarta. Você realiza os cálculos normalmente, certo? Vai ali até o final e depois você troca o sinal. Então, bora terminar aí, observar, ver como está certo. Observar bem que tem os cálculos, mas se você ler com cuidado, prestar atenção, você vai ver que dá tudo certo. Como eu falei para vocês, o resultado final você poderia errar. Por quê? Então, pessoal, toda vez você tem que analisar o seguinte, você tem que usar a imaginação. Você pega aquela situação, você monta na sua cabeça e diz, professor, mas por quê? Todo mundo sabe fazer uma conta de divisão, de multiplicação, de subtração, beleza. Mas se você não prestar atenção que ele está escrito de B até A, você vai fazer o quê? Acertar todo o desenvolvimento, fazer a questão perfeita e vai errar porque não prestou atenção na pergunta. A pergunta ela foi bem específica, então prestar atenção nisso para não errar bobagem, entendeu? Ah, professor, mas 2 é igual a menos 2. Nunca foi. Imagina você ganhar 2 milhões e depois você dizer que você ganhou menos 2 milhões. Como que você vai ganhar menos 2 milhões? Só se você ficar devendo. Então, 2 é diferente de 2 e acabou. 2 é diferente de menos 2 e acabou. Sinal é muito importante. Ou na força e no campo para saber a direção e sentido, ou aqui para saber essa questão se vai ser aumentando ou diminuindo o potencial, tá bom? Então, nós nos encontramos aí na parte 2. Até mais!